Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos de volta com nossas aulas e hoje a gente vai continuar falando sobre reprodução humana. Agora a gente vai falar de dois temas muito importantes, tá? Que são métodos contraceptivos mais conhecidos. Vou falar para vocês de quatro métodos, na verdade, bem conhecidos e bem interessantes, e de doenças sexualmente transmissíveis, algumas que eu achei importante falar para vocês. Embora vocês achem que esses assuntos são muito batidos, todo ano a gente tem esse contato, a gente tem palestra, a gente vê na televisão, é muito importante falar, porque elas ainda ocorrem. E se ainda ocorrem, quer dizer, então, que a gente não tem 100% da sensibilização das pessoas em relação a elas. Então, a gente vai falar sobre isso, tá? Lembro a vocês que eu sou apenas professora, eu sou bióloga, eu não sou médica, e que vocês precisam fazer o acompanhamento com o médico para saber sobre os métodos contraceptivos, qual que é o melhor para o seu organismo, qual que é o ideal para a sua necessidade, tá bom? Não saiam daqui, não estou falando para vocês amanhã ir na farmácia comprar, porque eu falei que evitava isso ou aquilo, tá bom? É importante o acompanhamento e das doenças sexualmente transmissíveis também, tá bom? Eu não estou dando laudo médico, eu estou apenas falando biologicamente, beleza? Então vamos lá para nossa aula de hoje. Pessoal, a gente vai começar falando de métodos contraceptivos. E aí, quando vocês me perguntam assim, o que é método contraceptivo, professora? O próprio nome já diz, fala contracepção, contraconcepção. Quer dizer que ele vai evitar a gravidez indesejada, vai evitar que aconteça a fecundação, tá bom? Então, como eu já escrevi aqui, evita uma gravidez indesejada para as mulheres que não querem engravidar. É super indicado eu usar esses métodos contraceptivos, tá? E como eu já falei no início, é importante consultar um ginecologista para saber qual que é o mais ideal para o seu corpo, qual que é o indicado para você. A primeira que a gente vai falar, gente, o primeiro método é o mais conhecido, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, já viram propaganda, já foram em farmácia e viram. Por que que eu falo isso? Porque tem grande quantidade, tem várias variações, vários nomes conhecidíssimos de pílulas anticoncepcional, tá? A pílula anticoncepcional é uma pílula, é um comprimido que você toma para evitar a ovulação. Então, a mulher que toma a pílula anticoncepcional, ela não vai ovular. E com isso, ela não vai engravidar, tá? Então, todo aquele processo que a gente viu em que o ovário libera um óvulo, não acontece na mulher que toma o anticoncepcional. Por quê? Porque ela vai estar ingerindo hormônios super semelhantes com o que ela já tem, que já produz no nosso organismo, que ao entrar em contato, né, com todo o meu organismo, com toda a minha produção, vai evitar a formação de ovários. Desculpa, de óvulos. De óvulos, tá bom? Então, a gente tem dois tipos de anticoncepcional muito conhecidos, que é a pílula combinada. Então, pílula combinada quer dizer que é a combinação de dois hormônios, que é o estrogênio e o progestogênio. E a gente tem a mini pílula, que é muito famosa, muito conhecida, tem muitas variedades também, que é composta apenas por progestogênio. Ambas são eficazes, ambas têm a capacidade de evitar a gestação, evitar a gravidez. Só que, como eu falei, cada organismo precisa de uma pílula diferenciada. Cada organismo, idade, altura, peso, necessidade, uma pílula dessa vai ser essencial para o organismo. As vantagens. A primeira, como eu já falei, né? Prevenir a gravidez. A mulher que toma anticoncepcional não vai engravidar com facilidade. Depois eu vou explicar por que eu falei com facilidade. Diminui sintomas da TPM, como, por exemplo, irritabilidade, como é que eu vou falar para vocês? Sensibilidade, a mulher fica mais sensível, ajuda a diminuir esses sintomas que às vezes são desagradáveis até mesmo para a gente, né? Reduz o fluxo menstrual daquelas mulheres que têm um fluxo muito grande, que têm uma menstruação com um fluxo muito elevado do normal, vai diminuir esse fluxo e vai ficar um fluxo super tranquilo. Vai diminuir também a dor durante a menstruação, que é a cólica. Então, mulheres que têm o uso contínuo de anticoncepcional, diminui a cólica, até mesmo algumas 100% não tem mais cólica, tá? Regula o ciclo menstrual, aquelas mulheres que menstruam hoje, passam 10 dias, menstruam de novo, ficam 2 meses sem menstruar, menstruam, fica 6 meses. Então, essas mulheres que não têm o ciclo organizadinho, a pílula ajuda a regular. Por que que ajuda a regular? Porque a cartela ela vem com 21 comprimidos ou 28 comprimidos. Enquanto ela estiver tomando o comprimido, ela não vai menstruar.
Ela só vai menstruar durante a pausa, ela só vai ter o sangramento durante a pausa, tá? Ajuda a melhorar a quantidade de acne e excesso de pelo, só que isso, assim, gente, não é 100% das mulheres, não é 100% de resultado, mas algumas mulheres afirmam que o uso do anticoncepcional ajuda a quantidade de acne, ajuda a melhorar a pele, melhorar o cabelo, além do excesso de pelo, porque diminui a quantidade de hormônio produzido pela mulher. E também há estudos de que ajuda a evitar doenças como a doença inflamatória pélvica e os cistos no ovário, além do mais importante, que é o câncer do ovário. Por quê? Há estudos que afirmam que quanto mais a mulher menstrua, mais ela vai ter chance de desenvolver um câncer de ovário. Então, se ela tem uma menstruação regulada, se ela tem um período regulado entre essas menstruações, ela vai evitar a proliferação, não. Ela vai evitar o desenvolvimento de câncer do ovário. E isso é uma vantagem muito boa. Tanto que várias empresas farmacêuticas estão estudando e já liberando no mercado remédios em que as mulheres podem ficar por um período de até 4 meses sem menstruar, sem fazer mal nenhum para o organismo dela, para evitar realmente que possa ser desenvolvido o câncer do ovário. Então, cada vez mais a ciência e a tecnologia sendo a favor da saúde da mulher, tá bom? Mas como tudo nem tudo são flores, vamos falar das desvantagens. A primeira e a mais importante aqui, você tem que ter responsabilidade. Se tem 28 comprimidos, você tem que tomar todos eles, todos os dias, no mesmo horário, não esquecer nenhum. E algumas mulheres, na correria do dia a dia, não conseguem lembrar. E aí ficam até 12 horas sem tomar aquela pílula. A partir de 12 horas, né, na bula, fala que ela já tem a ineficiência, ela já fica ineficiente, ou seja, a mulher pode ovular e pode engravidar. Então, tem que ter uma responsabilidade nesse consumo da pílula anticoncepcional. Outra desvantagem é que algumas mulheres, né, relatam, e até mesmo outros estudos relatam de mulheres que infelizmente já faleceram por causa da formação de trombos, ou seja, de coágulos no sangue e na veia, né, no sistema sanguíneo. E isso é uma desvantagem muito grande, porque está ocasionando trombose, que é o nome da doença, quer dizer que pode colocar em risco a saúde da mulher, até mesmo a vida dela. Então, vários estudos estão sendo realizados para entender se é a quantidade de hormônio, se é um tipo de hormônio, se é uma quantidade exagerada do que o corpo necessita que está causando esse processo. Então, o anticoncepcional, muitas das vezes, ele também é visto como vilão, principalmente por causa da trombose. Mas a gente precisa ainda averiguar por que isso está acontecendo, se é genético, se as mulheres, né, ela tem na família geneticamente esse processo de facilitar a formação de trombo. Tanto que quando você vai no ginecologista, uma das perguntas que eles te fazem é se você tem na família, porque se você tiver, você não vai consumir anticoncepcional, tá bom? Beleza? Possíveis efeitos colaterais de quem consome anticoncepcional: náuseas, enjoo no estômago, dor de cabeça, dor nas mamas, principalmente quando está próximo à menstruação, pequenas perdas de sangue, que a gente chama de sangramento de escape, durante ali a pausa, enquanto ela está tomando remédio, pode acontecer algumas perdas de sangue pequenas, sintomas de depressão também. Infelizmente, muitas mulheres têm relatado que desenvolveram depressão depois de começar o consumo de anticoncepcional. E alguns nomes específicos são tratados como causadores desse mal nas mulheres. Então, assim, gente, infelizmente é outro efeito colateral muito negativo que a pílula anticoncepcional pode trazer para as mulheres, tá? Se vocês depois quiserem, eu posso disponibilizar alguns estudos lá no Instagram de biologia, ou se vocês quiserem também pesquisar depois, vocês vão ficar um pouco tristes em ver a quantidade de mulheres que desenvolveram esse mal por causa do consumo de anticoncepcional, né? Não é legal falar disso. Outro método contraceptivo que está sendo, assim, muito famoso é o implante anticoncepcional. Gente, esse método, ele é incrível. Ele previne a gravidez, tá? Ele é método anticoncepcional. Ele é um pequeno tubo de plástico que é introduzido na parte interna aqui do braço, tá? Ele é pequenininho, fica aqui na parte interna do braço. Vou mostrar para vocês no próximo slide. Embaixo da pele. E ele libera hormônios de forma lenta, devagarzinho na corrente sanguínea da mulher. E aí ele vai evitar a ovulação e às vezes até dificulta também a entrada de espermatozoide no útero da mulher. Então, gente, essa é uma tecnologia muito grande, está sendo muito bem vista e bem-vinda no mercado da saúde da mulher. Esse daqui, ó, é o tamanho dele,
tá? Ele é colocado dentro da pele e ele pode durar até 3 anos. Então, a mulher que coloca esse implante, ela não tem que se preocupar em tomar anticoncepcional todos os dias, no mesmo horário. Ela colocou ele ali, implantou, vai ficar 3 anos segura, tranquilamente com ele. Só que, claro, a gente tem algumas desvantagens e a principal delas é que ele é muito caro ainda, tá? Principalmente aqui no Brasil. Ele é um método muito caro e precisa de um profissional da saúde para colocar ele sobre a pele, tá? A vantagem é que como ele libera hormônio devagarzinho no sistema sanguíneo da mulher, no organismo da mulher, ele também diminui a dor abdominal, ou seja, a cólica causada pela menstruação. Então, muitas mulheres acham isso muito vantajoso. Possíveis efeitos colaterais, a gente tem a perda de sangue, sangramento de escape também. A gente tem o surgimento de manchas na pele, náuseas, dor de cabeça e variação de humor. Vale lembrar que quando a gente coloca, né, alguma coisa estranha no nosso organismo, a primeira coisa que ele vai fazer no início vai ser tentar expulsar. E aí a gente vai ter processo de dor, processo de rejeição mesmo. Então é normal algumas mulheres relatarem que no início sentiram esses problemas, esses efeitos colaterais. Mas é porque você está colocando, introduzindo alguma coisa estranha no seu organismo. Outro ponto importante é que aqui no Brasil, ainda é muito caro e muito difícil de encontrar um lugar que coloque esse implante. Porém, nos Estados Unidos já está sendo muito comum as mulheres colocarem esse implante. Ele tem um valor, né, mais alto do que a pílula anticoncepcional lá, mas é muito vantajoso para as mulheres de lá, que conseguem já encontrar ele no mercado com grande facilidade. Então, quem sabe daqui a um tempo a gente vai conseguir ter esse método aqui no Brasil também. Outro método muito conhecido e que também tem uma duração muito grande é o DIU, ou dispositivo intrauterino. Ele é um método contraceptivo de plástico ou de cobre que tem forma de T e que é introduzido no útero pelo ginecologista e pode permanecer no organismo da mulher com eficiência por até 5 anos. Só que a vantagem, além dessas aqui, né, que eu falei para vocês de durar 5 anos, é que o SUS disponibiliza o DIU de cobre para as mulheres que querem colocar. Então, o SUS já tem esse procedimento disponível para ser colocado como método contraceptivo em algumas mulheres. Então, já não é mais uma coisa cara e absurda para muitas mulheres. A gente já consegue encontrar em alguns hospitais públicos, certo? Então, aqui eu tenho aqui a imagem de um útero, olha que gracinha. E aqui eu tenho um DIU inserido. Então, eu tenho o DIU. Essa haste aqui, ela é flexível, então eles dobram para colocar ela. E vocês conseguem ver que ela fica aqui na saída do trombo, desculpa, das trombas, do tubo uterino. Ela fica aqui, tá? E aí ela vai evitar que o óvulo desça e que ele tenha contato com o espermatozoide. Bom, além de liberar gradualmente hormônios também no organismo da mulher. Então, o DIU, ele é muito tranquilo. Esse fio do DIU, ele fica aqui, não atrapalha em nada na mulher. Ele fica lá no colo do útero, lá em cima. Então, quando quer retirar, os médicos puxam por aqui. E aí, aquela haste, ela flexiona novamente para cima. E tranquilamente, a mulher pode trocar o DIU dela, tá bom? As vantagens é um método que não interfere no ato sexual, além de evitar a gravidez. Desvantagens, ele precisa ser colocado por um médico, às vezes até mesmo em centro cirúrgico, tá? Então tem essa desvantagem. Efeito colateral, pode causar dor durante alguns dias após a colocação, como eu falei para vocês, pessoal. A partir do momento que a gente ingere, a gente tem contato com uma coisa estranha, o nosso organismo vai realmente querer, né, liberar ele, vai querer expulsar ele, e aí pode ter essas reações de dor, tá bom? Principalmente porque o nosso útero vai querer liberar e ele vai começar a contrair para jogar fora esse DIU. Então, por isso que algumas mulheres relatam principalmente cólicas. Leva a pequena perda de sangue, sangramento de escape durante um período, até o organismo acostumar com ele. E pode aumentar ainda o risco de infecção vaginal, porque precisa ter uma higiene adequada, colocar com um profissional correto, no lugar correto, porque você está colocando um material que estava fora do seu organismo e que se ele tiver com alguma infecção, com alguma sujeira, vai causar danos a você, né? Outra desvantagem que muitas mulheres relatam é que podem aparecer manchas na pele e espinhas com excesso no organismo a partir do momento que ela tem contato com o DIU, além também da ganha de peso excessiva depois de colocar o DIU. Tá? Isso algumas mulheres relatam. Outras vivem tranquilamente afirmando que o DIU é o melhor método contraceptivo disponível no mercado para as mulheres.
tá bom? E o DIU, ele vem sendo muito famoso ultimamente, ele vem sendo bastante popular entre as mulheres que preferem o método contraceptivo, onde elas não têm que ter uma frequência de usar pílula anticoncepcional, ou até mesmo para aquelas que têm algum caso de trombose na família, ou que têm medo de desenvolver trombose. Então, o DIU está vindo aí como um método muito eficaz para as mulheres que não querem engravidar, tá? E agora, eu vou falar de um que eu tenho certeza que vocês conhecem muito, que é a camisinha, tanto masculina como feminina. Pessoal, a camisinha, ela também é um excelente método contraceptivo. Ela é um excelente método para evitar a gravidez. Só que, além disso, ela é um método único que evita a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Todos os métodos que eu falei para vocês até agora evitam apenas a gravidez. O único método que vai evitar a transmissão de doenças é a camisinha. Então, o método mais barato, mais fácil de encontrar, é o único que vai prevenir de doenças. Sim, de doenças sexualmente transmissíveis. Então, olha que incrível, né? Mais barato, até mesmo gratuito, que vocês conseguem encontrar da camisinha, até distribuídas no posto de saúde, em UPA, qualquer lugar vocês conseguem encontrar camisinha disponível, tá bom? Vantagens. Elas geralmente são baratas, até mesmo gratuitas, fáceis de colocar, não tem nenhum, não precisa de um médico, nem de um procedimento cirúrgico para ser colocada, não causam qualquer tipo de alteração no organismo, como eu falei para vocês dos outros métodos, o organismo não vai ter contato direto com esse material. Protegem contra doenças sexualmente transmissíveis, que para mim a principal vantagem é essa, tá? Desvantagens. Algumas pessoas relatam que têm alergia do material que é produzido da camisinha, na maioria das vezes o látex. Então, elas têm uma reação alérgica por causa do contato com esse material. Já têm sido feitos estudos para mudar o material, desenvolver um material que não cause essa reação, tá? Para que a camisinha possa ser utilizada. E não existe efeito colateral. A pessoa não vai ter nenhum efeito colateral com o contato da camisinha, tá, pessoal? Importante. A camisinha, infelizmente, é o método contraceptivo e que evita doenças sexualmente transmissíveis mais deixado de lado. As pessoas acham que é um método que não tem tanta importância, e na verdade é o mais importante, tá? Então, a partir do momento em que você tem uma vida sexual ativa, você tem que ter esse método junto com você, esse método contraceptivo. Seja você menina ou seja você menino, você tem que estar prevenido, tá? Porque ele que vai te proteger, beleza? Você pode, professora, mas assim, eu tomo a pílula anticoncepcional. Ótimo, você não vai ter risco de engravidar. Mas e os riscos de doenças? Como que você vai evitar com a pílula anticoncepcional? Não tem jeito. Então, a única forma de prevenir de doenças é a camisinha. Por isso que a gente tem que estar prevenido e estar sempre com uma com a gente, tá? Tem vida sexual ativa, tem a camisinha junto com você, certo? E se um dia você for dar conselho para alguém, aconselha estar sempre com a camisinha. Gente, isso não é um absurdo de se falar. É um necessário a se pensar, tá? Para evitar doenças sexualmente transmissíveis que eu vou falar para vocês agora, que não são muito legais, tá? As doenças sexualmente transmissíveis, ou a gente chama elas, né, de DST, são causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos que são transmitidos principalmente através da relação sexual. Então, por ser transmitido dessa forma, é de muito fácil acesso. Então, algumas pessoas, infelizmente, pegam com muita facilidade essas doenças, porque algumas delas, como a gente vai ver, algumas delas, né, elas não têm sintomas aparentes, a gente não consegue olhar para a pessoa e ver que ela tem essa doença. E, infelizmente, a gente vai descobrir depois que fez o exame de sangue e a gente percebeu que, infelizmente, foi transmitida, tá bom? Ó, a primeira que a gente vai falar é a AIDS, tá bom? A AIDS, a gente chama ela de síndrome da imunodeficiência adquirida, em português. E ela é uma doença que afeta o sistema imunológico do nosso organismo, certo? Então, por isso que ela é tão perigosa. O que é o sistema imunológico do nosso organismo? É o que defende a gente. Quem que vai me defender contra uma gripe, contra uma catapora? Quem que vai me defender contra essas doenças? O meu sistema imunológico, que são os soldadinhos lá que vão lutar para me defender. A AIDS ataca esses soldadinhos.
ela entra no nosso organismo e começa a matar essas células que me defendem. Então, por isso que a gente chama da imunodeficiência adquirida. A gente tem a imunodeficiência, o nosso sistema imune fica deficiente, ele não tem como nos defender, tá? E aí a infecção é pelo vírus que a gente chama de HIV, que é também que a gente chama de vírus da imunodeficiência humana, tá? O primeiro sintoma, quando a pessoa tem contato com essa doença, vai ser um período breve em que ela vai sentir uma gripe. Então, às vezes, a pessoa nem tem consciência de que realmente pegou essa doença, porque ela vai achar que está apenas gripada. Ah, eu só gripei, tô tranquila, sem problema. Só que, na verdade, é apenas o primeiro sintoma desse vírus. Professora, eu estava gripada, a senhora está falando que eu tô com AIDS? Não, tá? As pessoas que tiveram relação com pessoas que você sabe ou que você ficou sabendo que teve HIV, relatam que tiveram gripe, tá? Durante a primeira infecção, durante a infecção inicial. Só que o problema vem depois. Como a gente não tem sistema de defesa, como a gente não tem sistema imunológico, ele está deficiente, qualquer doença que a gente pegue vai vir com muita força. Então, uma gripe que deixa a gente com a voz fanha, o nariz escorrendo e dá uma lacrimejada nos olhos, em pessoas que têm AIDS, pode desenvolver para uma pneumonia e pode até mesmo matar a pessoa. Então, a pessoa não tem defesa, qualquer contato que ela tiver com a doença de fora vai ser muito grave para ela, tá? Então, eu costumo falar que a pessoa nunca morre de AIDS. Ela nunca vai morrer de AIDS. Ela vai morrer de uma doença, infelizmente, que ela pegou quando já estava com a imunodeficiência, com o sistema imunológico dela fraco, ruim. E aí ela vai, infelizmente, vir a óbito, tá? E qual que é a história, Natália, por trás da AIDS? Qual que é a história que o pessoal fala da descoberta da AIDS? Então, tem várias histórias e uma das que mais faz sentido é da relação de um homem com um primata, com um macaco, tá? Embora vocês achem isso absurdo, infelizmente tem pessoas que têm essa capacidade. E isso foi numa tribo, certo? Onde o homem estava indo caçar e teve contato com o macaco, e ao voltar teve relações com mulheres da tribo, e essas mulheres tiveram relações com outros homens, e aí começou a se alastrar o vírus da AIDS. Mas como que é aceito uma história dessa, assim, não é nem, eu ia falar fantasmagórica, mas eu queria falar fantasiosa. Como que a gente acredita nisso? A gente acredita porque os macacos, eles têm o vírus da AIDS neles, não fazem mal a eles, porém, no nosso organismo, eles fazem mal. Então, por isso que essa história passou de ser fantasiosa para uma possível, realmente, desenvolvimento do vírus no organismo humano, tá bom? Então, infelizmente, foi por isso. A AIDS, ela é uma doença silenciosa, é o que eu falei para vocês. Na maioria das vezes, a gente olha para uma pessoa, a gente não sabe, a gente não consegue ver que ela tem algum problema. Às vezes, nem ela mesma sabe que ela tem a AIDS. Então, por ela ser silenciosa, não ter sintomas visíveis, ela é uma doença muito arriscada, tá? Então, por isso que a gente tem que ter consciência, tá bom? Outro que eu vou falar para vocês, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, até mesmo porque tem vacina para ele, é o HPV, ou condiloma acuminado, tá? Ele é causado pelo vírus papiloma humano, tá? Por isso que a gente chama ele de HPV. O que ele causa? Ele causa verrugas de tamanhos variados na parte genital masculina e feminina. E ele é altamente transmissível. E na mulher, principalmente, altamente perigoso, tá? Acredito que vocês já tiveram contato com a vacina do HPV, tenho quase certeza. Atualmente a gente tem, né, disponível essa vacina no SUS, mas nós, mulheres de mais de 18, 19, 20 anos, a gente não teve contato, então a gente tem que ter um cuidado muito maior por causa dessa doença. Não significa que vocês também não tem que ter também desculpa, o cuidado contra essa doença, mas vocês já têm a vantagem de terem uma imunização contra ela, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente tem aqui, eu coloquei essa imagem, uma pele normal de uma pessoa saudável, e aqui a gente tem lá no sistema genital dela já o aparecimento de pequenas verrugas. As verrugas do HPV não é essas verrugas redondinhas que a gente vê na pele, não. É o que a gente chama de crista de galo, que ela tem algumas ondulações, tá? Ela parece uma crista de galo. Já viram crista de galo, né? É cheia de ondulação. No HPV também elas são irregulares, algumas partes mais altas, outras mais baixas.
Isso que diferencia para saber se é realmente HPV, tá? E o primeiro sintoma é o contato, é o aparecimento desse HPV. Então, aqui a gente tem o primeiro contato, quando começa a aparecer, aqui a gente já tem as verrugas já fixadas na pele, né, já com raízes, só que aqui ainda eu tô falando para vocês de HPV, tá? Porém, em meninas, esse HPV, essas verrugas, podem aumentar e evoluir para um câncer no colo do útero, o que é muita desvantagem das meninas. Muito perigoso, porque é uma doença também silenciosa. Às vezes, o que acontece? Aparece algumas verrugas e elas somem, e aí a mulher acha que não tem mais nada, só que internamente, lá no colo do útero dela, tem verrugas onde ela não consegue ter contato, e aí pode desenvolver para um câncer. Outra das vezes, as mulheres elas fazem um tratamento, a verruga some, ela acha que está livre, e depois de 6, 8 meses a verruga reaparece novamente. Porque, infelizmente, o HPV ele é um vírus que consegue ficar no organismo por um longo período de tempo. A gente fala de dormência, ele fica ali como se estivesse dormindo e depois ele volta a aparecer. Então, é necessário ter um cuidado, tá? Muito grande para evitar esse contato com esse vírus e, assim, a proliferação deles, tá bom? Nos homens também tem o aparecimento de verrugas, só que só chega até essa fase aqui, não desenvolve para um câncer. Mas também aparece a verruga. Em ambos os sexos é muito desagradável. Em algumas mulheres podem causar dor, em alguns homens incômodo, tá? Levando em consideração que o órgão deles é externo. Então, é muito desagradável essa doença também. Outra que eu vou falar para vocês, por que eu escolhi ela, é a sífilis. Pessoal, a sífilis a gente acha que não, mas de 2 anos para cá, ela tem voltado a tomar uma proporção muito grande de infecção, principalmente aqui na nossa região, aqui em Goiás, tá? Tá tendo uma reinfecção muito grande de sífilis, tem várias campanhas do governo, do Ministério da Saúde, para conscientizar sobre essa doença. Então, por isso que eu decidi trazer ela para vocês. Ela, diferente do que a gente viu, é causada por uma bactéria, a Treponema pallidum, e os primeiros sintomas da doença são pequenas feridas nos órgãos genitais e caroços na virilha, que são aquelas ínguas que a gente às vezes tem debaixo do braço, aqui atrás da orelha. Por que a gente tem íngua na virilha? Porque a gente tem o que a gente chama de linfonodos na biologia, que são nódulos, né? São glóbulos onde vai ter a produção de defesa, de célulazinhas soldadinhas do nosso organismo. Quando acontece uma infecção, elas começam a inchar porque a produção dessas defesas dos soldadinhos está muito grande. Então, elas vão começar a inchar e isso vai causar um certo incômodo e, às vezes, até mesmo uma sensibilidade ali naquela área. A gente chama de íngua. E elas ficam em lugares específicos, né? No pescoço, debaixo do braço, na virilha. Então, é nesses lugares que as ínguas aparecem e causam incômodo. Tá? Então, teve o contato, nosso organismo sabe que a gente está sendo atacado por alguma coisa que não é nossa, precisa se defender, ele vai começar a produzir muitas células de defesa. Por isso que vai ter o aparecimento de ínguas na virilha, tá bom? Esses sintomas surgem aí de 7 a 20 dias após o sexo desprotegido com alguém infectado. Então, a pessoa teve contato, hoje, daqui 7 dias ou 9, ela vai começar a sentir esses sintomas. São essas feridas mesmo, como se tivesse queimado. Eu vou mostrar para vocês uma imagem. É como se tivesse arrancado a pele daquele lugar. São feridas bem aparentes, além dessas ínguas, tá? Depois desse estágio, vai começar a surgir manchas em várias partes do corpo. Nas mãos, principalmente, nas extremidades, né? Nas mãos e nos pés. E, além disso, queda de cabelo. Mas, assim, gente, não é um cabelinho a gente penteia ele e cai, não. É queda de cabelo excessiva, tá? A pessoa vai perder muito cabelo de forma descontrolada. Depois desse estágio, ela pode ficar estacionada, ela pode ficar em dormência por meses ou anos. Então, a pessoa vai achar que está curada. Só que nesse período é o perigo dela. Por quê? Até o momento em que começam a surgir complicações graves da doença. Então, ela dá os primeiros sintomas, as feridas e as ínguas. Depois vai ter, né, a queda de cabelo, as manchas no corpo. Depois ela vai ficar em silêncio. A pessoa acha que está curada. Só que nesse processo em que ela está em silêncio é onde está o perigo. Por que eu falo isso para vocês?
porque começam a aparecer complicações. E quais são essas complicações? Cegueira, paralisia, doença cerebral, problemas cardíacos graves, podendo inclusive levar à morte da pessoa infectada. Então, a sífilis, embora pareça ser uma doença tranquila, ela é muito grave e muito necessário da gente falar, da gente se prevenir. Tá vendo? Aqui a gente tem uma pessoa, né, com algumas machucados na pele. Esses machucados começam a aparecer na parte genital, mas algumas vezes podem acontecer de aparecer em todo o organismo, tá bom? Então, assim, pessoal, a sífilis, ela é uma doença muito preocupante, porque tem muitos adolescentes e jovens que estão sendo laudados com sífilis, infelizmente. Então, tá vendo? Por mais que a gente fale que é muito falado, ainda é pouco conscientizado sobre a importância de prevenir essas doenças. E qual método contraceptivo? Qual método que vai evitar o contágio? A camisinha. Sempre, tá? Sempre a camisinha vai evitar o contágio com essas doenças. Tá bom? Na próxima aula eu vou estar falando para vocês sobre a fecundação e desenvolvimento embrionário. Espero que até aqui vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, deixem comentário ou me mandem lá no meu Instagram. Um grande beijo e até mais. E desculpem as gafes e a língua enrolada. É que quem me conhece sabe, né? Que quando eu empolgo, eu começo a falar muito rápido. Um beijo e muito obrigada por estarem até aqui.